Grande, estou aqui na sala, viu? Precisar, estamos por aqui. Oi, Marilene, boa tarde. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, secretária. Boa tarde, secretária. Viva o São João, o São Pedro. Oi, Messias. Beleza, Rony? Tudo bom, meu querido? É isso, gente. Boa tarde. Estamos vivendo esse momento junino. Boa tarde a todas e todos que aqui estão, alguns que eu conheço ao vivo, outros que eu conheço pelo Instagram, né? Que algumas pessoas têm conversado comigo, né, pelo Instagram, outros que eu conheço pela Fundação, alguns que eu não conheço, mas estamos nesse momento agora de entender melhor a cultura do Rio Grande do Norte, ver como é que eu posso contribuir. A gente tem a seguinte metodologia. Tem um início, onde a gente faz uma apresentação geral da Paulo Gustavo, para que vocês entendam o que é essa lei, como que a gente pode conversar e dialogar e acessá-la. A intenção, gente, é a gente usar essas câmaras setoriais para poder estreitar os diálogos. Mas uma das coisas que a gente tem feito sempre é a questão da acessibilidade. Então, vou começar me audiodescrevendo, e aí vocês, quando forem abrir câmera para fazer alguma pergunta, também se audiodescrevem, ok? Então, eu sou Marilene Brito, sou uma mulher parda, de cabelos cacheados, brancos e pretos, na altura dos ombros. Estou vestindo um vestido de cor telha, e atrás de mim tem 2 pedacinhos de quadros, um bem colorido, que é do Jordão, e um outro preto e branco, que é do José Carlos Borges. E aí, o meu sinal em Libras é esse, para a comunidade surda. Esse é o meu sinal. Estou aqui com uma equipe, uma parte da equipe aqui da Fundação, por enquanto. Então, aqui vocês vão poder visualizar o Arthur, o Moisés, a Luísa, a Alistar, do Juliane. Existem parte aqui e outra parte que está lá na frente também. E aí eu vou pedir para abrir aqui a apresentação, e eu vou começar, o Arthur vai dar uma conduzida também nessa questão do audiovisual. Eu estarei por aqui acompanhando, também fazendo algumas anotações. E não é carnaval, esse daí é o da manhã, é o Festival Junino. E aí não deu tempo de mudar essa primeira parte daí, até porque, gente, a gente emendou numa da outra. Inclusive, esse exato momento eu vou estar aqui do lado de vocês, terminando de comer, enquanto vou escutando, porque a gente não conseguiu, a equipe está toda dividida. Uma parte almoçou, a outra parte não. E aí, enquanto o Arthur vai falando, eu vou aqui do lado, fazendo as anotações também, para fazer a intervenção nesse momento oportuno, tá? Mas todas as questões estão sendo colocadas. E aí, só lembrar que ali é do Pode Direto para o que é uma Câmara Setorial, que a Câmara Setorial, que é esse formato que a gente está utilizando agora, é um formato sugerido pelo Conselho Nacional de Política Cultural como um meio, um caminho para desenvolver uma política pública. E é esse diálogo que a gente quer ter, é esse diálogo que a gente quer estreitar, para que do lado daí vocês entendam em que realidade está a Lei Paulo Gustavo, o que é que pode, o que não pode na lei, e como que a gestão pública tem funcionado para tal. E do lado de cá, a gente entender quais são as demandas do segmento junino. A gente sabe que é um setor que, né, é muito diverso, tem muitas demandas, né, figurino, cenografia, a trilha sonora, aí vem ensaios, muita gente comprometida. Hoje, né, as quadrilhas juninas, elas têm cenógrafos, coreógrafos, figurinistas, diretores, é um pouco de espetáculo também, né? E a partir disso, a gente entender quais são essas demandas do setor e como a Paulo Gustavo consegue dialogar com algumas ou parte delas. Como secretário extraordinário de Cultura, a gente está atuando para criar uma Secretaria de Cultura de fato, uma Secretaria de Estado. Então, esses diálogos, esses momentos, é muito importante para que a gente já vai entendendo aqui o setor e as suas necessidades específicas. Apesar de que o foco desse momento agora é a Paulo Gustavo. E uma Câmara Setorial, ela tem a função de ajudar o gestor a desenvolver uma política pública, a desenvolver o que é as demandas da política para o setor,
A função de escutar, a gente aqui vê o que é possível, mas conseguir ter uma diretriz, um caminho, de forma que o que vocês vêm trazer para a gente é fundamental. Nesse primeiro momento, vocês escutam, né? A gente dialoga, traz mais informações do lado de cá, e no segundo momento é o contrário, vocês falam, a gente escuta, a gente tira dúvidas, a gente comenta alguma coisa. No momento da fala, especificamente, a gente vai abrir para 3 pessoas, cada um com 5 minutos de fala, e aí a gente responde. E aí volta de novo 3 pessoas, 5 minutos de fala. E o momento que a gente vai abrir para fala vai ser lá no tópico final, quando a gente vai falando sobre ações afirmativas também, tá? E o objetivo desse encontro, desse momento que a gente tem agora, é justamente para nos subsidiar com informações que vão fazer a política pública avançar. Onde que o segmento junino hoje se enquadra na política cultural do Rio Grande do Norte? Como que a gente consegue sair daqui para um outro patamar? O passo pode não ser tão longo quanto a gente gostaria, mas é possível a gente dar algum passo? De onde a gente sai desse lugar? E para a gente sair desse lugar é preciso fazer essa escuta, ter esse momento que vocês trazem para a gente essa realidade também. É importante lembrar que a Lei Paulo Gustavo não tem nada definido ainda, a gente está nesse momento de escuta, e não tem nada definido, não é que não tem preparo do lado de cá, ninguém está fazendo nada. A Fundação Zé Augusto, a Secretária Extraordinária de Cultura, todo mundo que está aqui nessa equipe, que vocês veem, outros que vocês nem veem, estão se desdobrando para fazer a gente conseguir operacionalizar essa lei da melhor forma possível no Rio Grande do Norte, tá? E no momento atual, o plano de ação foi entregue, foi enviado, a gente está no momento de esperar que o orçamento chegue. E quando o orçamento chega, é quando, pelo próprio cronograma e dinâmica do MINC, a gente deveria estar fazendo essas reuniões, esses diálogos. Mas a gente resolveu inverter para ganhar esse tempo. Enquanto o recurso não chega, a gente já vai conversando, já vai dialogando com as demandas do setor, certo? Mas o setor também pode conversar, dialogar, fazer sua própria articulação. Vocês, enquanto segmento, podem também se juntar em outros momentos, que não é esse momento que a gente está aqui, o momento que vocês mesmos, olha, vamos debater sobre o que foi aquela reunião, vamos debater sobre o que foi essa live, e a partir disso, a gente oferecer uma proposta, ou a gente comentar alguma proposta, vocês também podem se articular entre vocês, certo? Mas nesse momento é um momento de escuta e de questões mútuas, né? De escuta e de explicação. E aí, lembrando que a Paulo Gustavo, aqui para o Rio Grande do Norte, ela vem trazer 39 milhões de reais, só que desse valor, 70% é para o audiovisual, 30% para outras linguagens e 5% para recursos operacionais. Então, o audiovisual, alguns incisos que o Arthur vai explicar aqui melhor, o audiovisual, ele tem alguns incisos que vai ser dividido entre produção, formação, exibição. As outras linguagens, que é onde o movimento junino se enquadra, 9 milhões de reais, e aí para essas outras linguagens vem movimento junino, carnaval, circo, artes visuais, capoeira, forró de raiz, música, teatro, dança, audiovisual não está aqui, artes visuais, igualdade racial, tem uma infinidade de recortes que a gente vai pensar sobre dentro dessa possibilidade aqui de outras linguagens. E 5% é de recurso operacional. O que é recurso operacional? É com esse valor que a gente vai contratar uma plataforma para que os editais fiquem lá, vocês se inscrevam através dessa plataforma, para que vocês acompanhem lá os projetos de vocês, onde os profissionais e as profissionais de cultura do Rio Grande do Norte vão poder se cadastrar lá para a gente saber quem existe, quem é do som, quem é da música, quem é da literatura, quem é do movimento junino, quem é técnico de som, a gente poder identificar essas pessoas também. Além disso, a gente vai fazer termos de convênio, a gente está dialogando com algumas instituições, como, por exemplo, a UERN, para uma busca ativa, para nos ajudar a chegar nos povos quilombolas, para também nos ajudar nessa questão dos projetos, ajudar as pessoas a fazerem projetos também. O IFRN também com esse propósito de ajudar as pessoas a fazerem projetos.
A intenção é que em cada escritório, em cada campus do IF ou da UERN, tem um escritório, tem um ponto focal da Lei Paulo Gustavo, para que quem está no interior consiga ir lá tirar uma dúvida também. Contratar parecerista, que vai julgar os editais e as chamadas públicas. Pagar pessoas para a busca ativa. Ter pessoas em 2 anos desse período da Paulo Gustavo, para a gente ter aqui também acompanhando esse processo durante todo esse período, e também na fase de finalização, de prestação de contas, que a Paulo Gustavo está mais leve na prestação de contas do que a de Blanc, mas a gente fala nisso já no momento oportuno. A grande intenção dessas reuniões, gente, é, além de explicar para vocês como o movimento junino se enquadra aqui nas outras linguagens, é através do festival, é através de circulação, é através da realização do espetáculo, vocês também vão nos ajudar a subsidiar. É ajudar vocês a pensarem como o movimento junino consegue dialogar com o audiovisual. Isso é, consegue vocês se encaixarem não só nesse pedaço menor de azul, mas também é possível vocês se enquadrarem em questões do audiovisual e também escreverem projetos e receberem recursos para tal? Sim, é possível. E a gente vai ajudar a conversar sobre isso, tá bom? Então, agora eu vou pedir a Arthur para comandar aqui por alguns minutos, enquanto eu também termino de comer, mas estou escutando vocês, certo? E conseguir andar com a questão do audiovisual. E peço para ir para o slide seguinte. Passando o bastão aqui para Arthur temporariamente. Olá, gente. Boa tarde para todas as pessoas presentes. Eu sou o Arthur Henrique, eu faço parte da promoção cultural aqui da Fundação José Augusto. No momento também faço parte do planejamento da Lei Paulo Gustavo, junto à equipe montada. E sou um homem branco, caucasiano, cabelo na altura do ombro, está amarrado no momento, castanho escuro, uso barba, minha barba já está ficando grisalha, no alto dos meus 40 anos. Estou vestindo uma camisa bem junina, né? Um xadrez com vermelho e lilás e azul, eu acho. Né? E vamos seguir aqui a apresentação falando agora especificamente sobre o audiovisual. Né? Como a secretária falou, nós temos 70% do valor para o audiovisual. E veja só, esse valor ele deve ser gasto com o audiovisual, porque esse valor vem do imposto pago pelo próprio setor do audiovisual. Quer dizer, todo produto audiovisual brasileiro, ele paga um imposto. Esse imposto vai para o Fundo Setorial do Audiovisual e, de acordo com a legislação vigente, esse setor deve voltar e fomentar o próprio audiovisual brasileiro. Mas, no decorrer dessa apresentação, nós veremos formas de como as outras linguagens podem acessar parte desse valor. Né? Começando aqui nós temos 4 incisos para o audiovisual, sendo, na verdade, 4 para o Estado, que serão geridos pelo Estado, e 3 incisos que serão gerados pelo município. Começando pelo primeiro, é o fomento em si, o apoio a produções audiovisuais. Nós temos aqui, no slide, nós temos desde desenvolvimento de roteiro, que é o primeiro passo para uma obra audiovisual, núcleos criativos. O núcleo criativo é uma mesa redonda com vários profissionais do audiovisual, assessores contratados, que vão burilar e melhorar esse roteiro, deixar ele no ponto para a produção. Nós temos as produções de audiovisuais estão divididas entre suas características, por exemplo, curta, média e longa-metragem, né? Curta-metragem, segundo Ancine, até 15 minutos, média-metragem até 1h10 e longa-metragem a partir de 1h10. As séries e webséries, obras seriadas, né? Que são exibidas em capítulos, né? Websérie, os termos hoje se misturam, né? Porque, no final das contas, hoje nós temos os instintos, então as séries também, seja ela qual for, também são exibidas via redes sociais, né? Via web, né? Aí, o telefilme é o filme, uma obra audiovisual pensada não para o cinema, e sim para a TV. Então,
é um filme como qualquer outro, só que pensado nesse formato, né? Quer dizer, a sua comercialização é diferente do que a comercialização do cinema. Temos as distinções entre ficção, documentário e animação. Isso é uma distinção, veja só, do tipo de história que pode ser contada com audiovisual. Então, nós temos novas histórias, que são ficções, não precisam nem ser novas, podem ser adaptações de um livro, mas é uma história ficcional, então se encaixa em ficção. Documentário é uma história real, é algo que aconteceu, está sendo narrado, né? E a animação é o audiovisual com ilustradores ou artistas digitais, né, que contam sua história sem a ajuda de atores, e sim através de animação. Né? Também temos a linha de produção de games, que é uma linha nova abraçada pela Ancine, já que os videogames agora estão com uma linguagem muito próxima, a narrativa do videogame é muito próxima da narrativa do audiovisual, da obra audiovisual. O videoclipe nasceu junto com o cinema, né? Lembrando que os filmes nunca foram, na época do cinema mudo, na verdade, os filmes nunca foram mudos, né? Eles sempre têm um trilha sonora, então o videoclipe se mistura com o cinema, com a gênese do cinema. E as diversas etapas de finalização, a montagem, o marketing do filme, a circulação. Né? E o item 10 ali é outros formatos de produção audiovisual. Esses outros formatos de produção é um tema, a gente está falando ainda de obra audiovisual. Então, veja só, por mais que seja outro formato, não é registro. Né? Você vê, a gente está falando de... É difícil explicar em 2 minutos e 3 minutos, é impossível explicar, mas veja só, você tem um ferramental utilizado no audiovisual. Vocês fazem parte de quadrilhas juninas, vocês têm sua dança, seus corpos, sua música, seu figurino, seus adereços, para transmitir, para se expressar artisticamente. O audiovisual ele trabalha com câmera, luz, roteiro, montagem, né? O ferramental do audiovisual é esse, né? Então você precisa utilizar. Nem todo registro em vídeo é uma obra audiovisual. Uma obra audiovisual tem que seguir a linguagem do audiovisual. Ele tem que ter uma narrativa audiovisual. Então, vamos para o próximo slide. Vamos voltar. Desculpa, vamos voltar. Aqui, veja só, um dos desafios é entender como outras linguagens podem se encaixar em algum desses itens. Então, se algum de vocês já escreveu um roteiro e está pensando em fazer um documentário sobre sua respectiva quadrilha junina, pode tentar se inscrever nos itens de desenvolvimento de roteiro ou núcleo criativo, caso o roteiro já esteja encaminhado. Vocês podem pensar também em reunir o grupo de vocês e tentar viabilizar um documentário sobre a quadrilha de vocês. Lembrando que, nesse momento, vocês vão se associar a alguma produtora de audiovisual para que acessem esse recurso. Né? Afinal de contas, como eu falei antes, segundo a legislação vigente, o recurso audiovisual deve ser destinado ao audiovisual. Né? Então, inclusive, acredito até que teremos perguntas sobre esse quesito mais à frente, em como acessar esse recurso. E vamos seguindo agora para o próximo slide, que é... Esse slide é o que trata de restauros e apoio a espaços de exibição, a cinemas. Né? Veja só, quando ali Paulo Gustavo já vai fazer 1 ano, um entendimento ano passado, era que apenas cinemas que já foram cinemas ou que são cinemas hoje poderiam acessar esse recurso. O entendimento mudou, inclusive nós falamos em várias reuniões
que todo espaço com potencial de ser um cinema poderia acessar esse recurso. E mudou de novo o entendimento. O entendimento atual é que só espaços que já foram um cinema, que são um cinema, ou que espaços culturais que já tiveram exibições de filmes, podem acessar esse recurso. Esse recurso, ele é destinado à reforma e manutenção dos espaços, né? Funcionamento das salas. Lembrando também que redes de cinema, grandes redes de cinema, não podem acessar esse espaço. Então, Movicon, Cinépolis, Cinemark, que são as três que temos aqui no Natal, nenhuma delas pode acessar esse recurso, porque são redes com mais de 25 salas. Né? Então, esse espaço aqui, esse momento aqui, seria destinado, no caso de vocês, caso vocês tenham uma sede cultural que já teve exibições de filmes, vocês podem tentar se encaixar nesse em si. O próximo, por favor. O inciso 3 fala da capacitação, formação em festivais. Né? Esse momento, nós temos capacitação, formação, qualificação audiovisual, no caso, oficinas, workshops e qualquer outro tipo de atividade formativa voltada para o audiovisual. A gente está falando aqui desde composição de trilhas sonoras para o audiovisual, o pessoal da música esteja aí presente, caso esteja presente, mas veja só, voltado para o audiovisual, voltado para obras de audiovisual, até direção de fotografia, montagem, né? Já característica do audiovisual em si, né? Apoio a cineclubes, realização de festivais. Cineclubes são agremiações de cinéfilos. Eles se reúnem para assistir filmes e debater sobre as obras que assistiram, inclusive com a participação de críticas ou de realizadores, pessoas ligadas aos filmes, né? A realização de festivais e de mostras de produções audiovisuais. Esse também é um tópico que vocês podem se encaixar, realização de festivais, vocês podem tentar se encaixar criando festivais voltados para o São João, com obras audiovisuais voltadas para o São João, né? Realização de rodadas de negócio para audiovisual, já é a mercantilização das obras, e memória, preservação, digitalização de obras. A gente está tratando de acervo nesse momento, né? Quer dizer, preservação das obras audiovisuais, das nossas obras audiovisuais, as obras audiovisuais do Rio Grande do Norte, apoio a observatórios, publicações especializadas, pesquisa sobre o audiovisual, desenvolvimento de cidade de locação, né? As chamadas Film Commission. Né? Caminhando para o próximo slide, esse é o último slide, é o slide que fala da distribuição. Os municípios, eles não têm esse recurso. Esse recurso cabe apenas aos estados da federação. Esse momento aqui é voltado para a distribuição das obras audiovisuais. Quer dizer, o produto já está pronto e ele precisa ser circulado, precisa ser assistido, ele precisa ser distribuído. Então, a gente tem o apoio a micro e pequenas empresas do setor audiovisual, os serviços de streaming, os serviços de VOD, Video On Demand. Né? Então, nós temos apenas um aqui no estado, que é o Cinefurti, que se encaixa aí, mas nós temos um planejamento, há uma articulação com o link de outros secretários de criarmos um edital em conjunto para que as obras do Brasil inteiro participem desse edital, obras, como já falei, obras já prontas, finalizadas, e sejam distribuídas para a Empresa Brasileira de Comunicação, a EBC, e também para TVs públicas de estados e municípios. Então, a gente está falando de TVs assembleias e TVs câmaras do Brasil todo. Então, temos o intuito de distribuir e fazer circular as obras, os filmes prontos que temos aqui no estado, a nível nacional, através desse edital. Continuando, chegamos aos recursos destinados às demais áreas culturais. Temos 30% dos recursos voltados às demais áreas, que são 9.988.000 aqui para o estado. Lembrando, gostaria de lembrar,
mais uma vez, sempre bom repetir, que os municípios também vão receber o recurso. Nós temos 39 milhões para o Estado gerenciar, através de editais, e 33 milhões para os municípios. Então, todo município... inclusive, motivo de orgulho nosso, o Rio Grande do Norte está, no momento, em 4º lugar em adesão à Lei Paulo Gustavo. Nós temos apenas 15 municípios que não aderiram à lei, de todos os 167. Estamos em 4º lugar. Se tirarmos do Distrito Federal, que afinal de contas é apenas um município, nós estamos em 3º, realmente. Então, você, artista, você, agente cultural, você pode acessar o recurso da Lei Paulo Gustavo, tanto pelo Estado quanto pelo município. Então, temos aqui 9.980.000 gerenciados pelo Estado e também terá uma parcela gerenciada pelo seu município. Lembrando que você pode concorrer nos dois, você pode apresentar projetos nos dois. E esse projeto fala das outras linguagens. Então, é o desenvolvimento de atividades, projetos culturais em geral. Todas as atividades aqui, toda a grande arte está inserida aqui nesse outro segmento. Nós já estamos falando de artes visuais, de dança, de teatro, artes plásticas, e entramos pela cultura popular, né? Inclusive vocês incluídos, e também nós temos que ter um olhar, a Lei Paulo Gustavo, inclusive, diz que é um dever dos entes, que tenhamos um olhar pelo pessoal da técnica. Então, por exemplo, os técnicos de teatro, os técnicos de som, o pessoal que holds, técnicos de som em shows, o pessoal da graxa, chamam de turma da graxa no teatro, que é a galera do backstage, eles também têm o direito de acessar esse recurso. Esse recurso, ele deve atender não só essa galera, mas também todos os trabalhadores da cadeia produtiva da cultura. Então, acredito que devemos ter aqui costureiras que produzem o figurino, lembrando que o figurino é importantíssimo no segmento que estamos tratando nesse momento. Então, também, esse recurso também é destinado a isso. E esse recurso, ele pode passar desde a circulação, realização de eventos, festivais, oficinas, né? Então, por exemplo, você que é costureiro ou costureira, trabalha com figurino de quadrilha junina, você pode acessar o recurso através de uma oficina de corte e costura voltado para o figurino de quadrilha junina. Então, as possibilidades aqui são inúmeras, né? E é a forma mais fácil de vocês acessarem o recurso, né? A forma mais simples. Então, continuando, tem o valor, 9.980.000. Pode pular também, vamos para o próximo. Ações afirmativas. A Lei Paulo Gustavo, ela estabelece uma série de deveres que os entes, quando falo entes, eu estou falando de estados minúsculos, devem atentar na operacionalização. Uma delas são as ações afirmativas. A lei, os entes, os estados e municípios têm que assegurar que existe um mecanismo nos editais que garantam o protagonismo de grupos minorizados, grupos minoritários e fragilizados, né? Vulnerabilizados. Então, a gente está falando desde quilombolas, povos nômades, povos indígenas, temos inclusive cotas para essas pessoas, mas também segmento LGBT. E esse é o momento do vídeo, não é isso? Desculpa, rapidinho. Não é? A gente tem um vídeo aqui, inclusive, para mostrar a vocês com mais clareza.
O conceito de raça que usamos hoje vem das ciências humanas e sociais. Portanto, é um conceito de construção social e se baseia no fenótipo das pessoas, como, por exemplo, na cor da pele, na textura dos cabelos, na formação da face, dos olhos, do nariz, da boca, entre outras características. Então, o fenótipo é o conjunto de características do indivíduo. Raça se refere a um grupo de pessoas que têm características físicas e traços de fenótipos semelhantes. Etnia, no entanto, é um conceito criado após a Segunda Guerra Mundial e define os grupos sociais que possuem origem e cultura em comum, além de uma identidade marcada por traços distintos. Nos processos seletivos de estudantes do IFCE, quando um candidato ou candidata se autodeclara preta ou parda, é preciso validar essas informações a partir de um processo que avalia os fenótipos desses candidatos. Assim, para um candidato ser considerado negro, não basta um dos avós ou pais serem negros, é preciso ele ser negro através do seu fenótipo. Então, será o fenótipo da pessoa que dará legitimidade à sua autodeclaração de preta ou parda. No Brasil, são consideradas brancas as pessoas que têm pele clara e traços característicos dos povos europeus. O fato dessa pessoa ter ancestralidade negra ou indígena não impede que ela seja vista como branca, frente de uma pessoa europeia. Os povos indígenas do Brasil pertencem a variados grupos étnicos, que habitam o país há milhares de anos. Somente o Ceará tem 14 etnias. No censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística de 2010, mais de 800 mil pessoas se autodeclararam indígenas. Nos processos seletivos do IFCE, as pessoas autodeclaradas indígenas devem apresentar uma declaração da Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, atestando que ela pertence etnicamente a um grupo indígena. O termo pardo teve diferentes significados ao longo da história. No Brasil do século XIX, o pardo era alguém de origem africana e podia ser mestiço ou não. Algumas vezes as pessoas usavam o termo pardo para fugir da sua condição racial de negro, que inclusive era inegável por conta dos traços do seu fenótipo. As pessoas pretas têm os traços e fenótipos característicos de povos negros e africanos, ou afro-brasileiros. Nos pretos, essas características são totalmente presentes. Enquanto nos pardos, observamos uma mistura racial, mas mesmo assim, os elementos negros afro-brasileiros são predominantes. Caso os integrantes da banca de heteroidentificação não identificarem na pessoa que se autodeclarou parda as características fenóticas do povo negro, afro-brasileiro, preto, os candidatos ou candidatas não serão considerados pardos. E agora, você já entendeu um pouco sobre raça, etnia e fenótipo? Como você se autodeclara? Olá, gente, bem esclarecedor o vídeo, né? E para nos aprofundar um pouco mais sobre o tema, eu vou chamar aqui a Lebar, que coordena o setor de identidade e diversidade aqui na Fundação José Augusto. Ada, por favor. Pessoal, boa tarde a todos e todas. O representou, né, me chamo Adler Barros, aqui do setor de identidade e diversidade da Fundação José Augusto, que é o setor, né, que já tem trabalhado, né, com as políticas de ações afirmativas. Né? Então, complementando um pouco o que o Arthur falou, a Lei Paulo Gustavo, né, traz uma novidade, que são as cotas, né, de no mínimo 20% para negros e negras e no mínimo 10% para pessoas indígenas. Né? Como o vídeo, né, pode explicar melhor, né, quais são as condições, quais são as características fenótipas das pessoas, no caso, pretas e pardas, que passarão, né, pela banca de heteroidentificação. No caso dos povos indígenas, seria uma declaração da FUNAI ou, por exemplo, uma declaração do cacique ou da cacica, né, de algum representante com a liderança da aldeia, assim como dos territórios quilombolas e dos territórios ciganos. Né? Então,
seriam esses mecanismos, né, legais para que a gente possa aferir a veracidade das autodeclarações, né? Então, são mecanismos que, de certa forma, é de controle, mas que para evitar, né, que haja fraudes nesses processos de identificação dos candidatos e candidatas, né? Então, para além das perspectivas apontadas, né, pela lei Paulo Gustavo, por exemplo, as cotas, tem as políticas de inclusão, por exemplo, uma pontuação a mais para esses povos e comunidades tradicionais, né, que representem essa diversidade, assim como editais específicos, né, como foi o caso do edital da diversidade durante a Lei Aldir Blanc, né, só trazendo algumas possibilidades que a lei garante, né. Então, estamos discutindo, né, com o Conselho de Igualdade Racial, com a COEPI, né, com as demais associações e comunidades, grupos que realmente representam, né, toda essa diversidade, principalmente a étnica, né, que é o tema que a gente está tratando aqui. Então, a gente está nesse diálogo permanente, estamos ouvindo, ainda iremos ter muitas novidades, como é o exemplo da normativa, que o próprio Ministério da Cultura vai nos orientar melhor, né, especificando cada mecanismo de inclusão, cada setor, né, excluído da sociedade, que a gente vai ter como obrigação agora incluir. Então, seria nessas perspectivas, né? Estamos realizando a busca ativa, como a secretária Marilane falou, estamos dialogando, né? E o desejo, né, o objetivo final é que nenhum cidadão fique de fora, e principalmente esses povos e comunidades tradicionais, né, que historicamente são excluídos dos planejamentos, né, das políticas públicas dos governos, e que agora sejam inseridos, né, nessa oportunidade da Lei Paulo Gustavo. Então, seriam essas contribuições, né, vou ficar aqui nesse período, né, para estar contribuindo, né, com essa discussão, para que a gente possa dialogar e compreender melhor como é que se darão esses mecanismos de inclusão, né, não só para negros, negras, indígenas, quilombolas, ciganos, né, e povos de terreiro, mas também para juventudes, mulheres, LGBTs, pessoas com deficiências, políticos de direitos humanos, que compõem toda essa diversidade e que a lei assegura, né? Então, o desafio agora é conseguir garantir essa busca ativa, ampliar, né, a capilaridade de todos os territórios do Estado e chegar nos municípios onde tenham esses representantes dos segmentos da diversidade cultural, para que a gente possa otimizar, né, a Lei Paulo Gustavo e que a lei seja mais inclusiva possível. Então, seria isto, contribuição aqui para as políticas aqui na fato usado por nossos artistas. E aí, antes de como entregar no ali caso para aqui, o nosso tudo, de pessoal novo, que vai das artes finalizar visuais. essa fase de A contrapartida, gente tem um tudo. bom proveito. Só colocando, gente, essa questão das políticas afirmativas, além desses momentos que a gente está tendo agora, dos diálogos em relação às expressões artísticas, a gente começa ainda na semana e continua na semana que vem com esse debate exclusivo. Então, vai ter o dia que a gente vai estar falando exclusivamente sobre questões indígenas, e exclusivamente sobre questões da população negra, LGBTQIA+. Então, é importante que os segmentos também estejam presentes nesse momento de debate, certo? Porque o grande desafio da gestão é ver todas essas demandas importantes para as artes e também dialogar com os segmentos para a gente ver como é que a gente equilibra todas essas necessidades e desejos de atuação. E aí, voltar para Arthur, aí daqui a pouco volta para mim de novo. Olá, gente. De volta, e agora vamos falar de contrapartida. Veja só. A Lei Paulo Gustavo, diferente da Lei Aldir Blanc, a Lei Aldir Blanc tinha um caráter, uma preocupação de colocar comida na mesa dos artistas enquanto estavam vivendo sobre a pandemia. A Lei Paulo Gustavo, ela é mais estruturante. Ela traz, ela já pensa em reativar os projetos culturais que foram parados pela pandemia. E dentro das contrapartidas, vejam só, o Estado, no caso, o Estado e o município já está pagando pelo seu projeto. Então, praticamente tudo na Lei Paulo Gustavo é grátis. Quando você for prestar o seu projeto, você já pensa na gratuidade.
seu projeto. Como você vai fazer para que as pessoas acessem o seu projeto, incluindo a acessibilidade, que vamos falar depois. Mas antes disso, ela fala em assegurar exibições ou apresentações em escolas, isso, quando fala exibições, estou falando no audiovisual, mas pode ser para outras áreas também. Também para, como a gente saiu da pandemia, ali Paulo Gustavo traz um olhar sobre os profissionais de saúde. Então, também pensar em como trazer os profissionais da saúde que trabalharam na pandemia, que estavam lá na linha de frente durante a pandemia, para acessarem os projetos culturais contemplados. Né? Além disso, os estados e municípios também podem colocar regras, estipular regras em seus editais sobre contrapartidas. Né? Temos aqui, só colocando, reafirmando aqui, que já está na tela, a gente tem atividades em espaços públicos da comunidade de forma gratuita, como eu vinha falando, né? Gratuidade é um dos pontos chave. Aos alunos, professores de escolas públicas, de universidades públicas, né? As universidades que têm ProUni, né? E profissionais da saúde, né? E vamos também, pessoas integrantes de grupos e coletivos culturais e associações comunitárias. E, passando por slide, exibições com interação popular por meio da internet, sempre possível, exibições públicas quando aplicável. Veja só, nós temos as linhas de audiovisual, o recurso do audiovisual, que está lá assegurado para o audiovisual, mas nas outras linguagens também pode ser previsto o registro e transmissão pela internet. Então, essa contrapartida fala desse ponto. Vamos para o próximo slide. Acessibilidade. Um dos pilares da Lei Paulo Gustavo é a acessibilidade. Todo mundo fala que o audiovisual, a Lei Paulo Gustavo versa sobre o audiovisual, eu diria que versa sobre o audiovisual e acessibilidade. Já que 70% da Lei Paulo Gustavo é para o audiovisual, porém 10% é para a acessibilidade. Então, a acessibilidade ela deve estar garantida em todo o projeto, inclusive com um mínimo de 10%. Então, se você acessou R$10.000 na Lei Paulo Gustavo, você terá um prêmio de R$10.000 na Lei Paulo Gustavo, R$1.000 devem ser empregados na acessibilidade, para garantir a acessibilidade. E a gente fala aqui da acessibilidade, os vários tópicos da acessibilidade, seja ela arquitetônica, quer dizer, você garantir o acesso ao espaço, o espaço ter a calçada com a sinalização para deficientes visuais, os banheiros específicos para deficientes físicos, a comunicacional, que é o sistema de Libras, o sistema de Braille, os vários tipos de comunicações que temos. A metodológica entra a atitudinal. Né? A atitudinal é o que fizemos agora, por exemplo. Todos nós aqui nos audiodescrevemos, né? Porque entendendo que todos devem ter acesso, né? Então, sem preconceito, sem restrição alguma, nós estamos garantindo aqui a acessibilidade, inclusive com a janela de Libras, neste exato momento, para garantir o acesso o maior número possível de pessoas. Né? E essa que eu falei foi a atitudinal. Vamos para o próximo slide. No audiovisual, a Lei Paulo Gustavo pede a audiodescrição, legendas descritivas e janela de Libras. Esses 3 recursos devem ser garantidos nos projetos de audiovisual. Né? A audiodescrição é aquela faixa de legenda que narra o que está acontecendo nas cenas, diz o que está acontecendo, né? Coloca os sons que são emitidos durante a cena lá, durante a legenda. A legenda, na verdade, eu confundi, isso é a legenda descritiva. A audiodescrição é uma ficha de áudio, uma faixa de áudio específica que faz esse mesmo serviço, só que em áudio, né?
A legenda descritiva faz esse serviço de descrever as cenas em texto, né? E a janela de Libras é a comunicação através da linguagem, da língua Libras, que é a segunda língua mais falada no Brasil, inclusive, né? E essa janelinha que fica no canto dos filmes lá, canto direito, inferior direito, com a tradução, o desenrolar do filme ali para os surdos e ensurdecidos. Vamos para o próximo slide. E agora vamos falar de PPA. O PPA é o Plano Plurianual. É um dos dispositivos de planejamento que foram instituídos na nossa Constituição. O Plano Plurianual, ele diz como serão gastos, como serão destinados os recursos num planejamento de 4 anos. Então, quando ele começa no segundo ano de gestão do governo, quer dizer, ele começa em janeiro do ano que vem, e termina no final do primeiro ano de gestão do governo seguinte. Ele termina no final, vai terminar no final de 2020. Bom, 4 anos para frente. 4 anos. 4 anos para frente. 3 anos do governo atual, mais um ano ano seguinte, que é 2027. 2027, pronto, 2027. Nós, inclusive, estamos vivendo agora o plano plurianual da gestão passada, né? Tanto a nível federal quanto a nível estadual. E esse é um momento que, como voltamos a viver num governo, numa gestão federal democrática, esse é o momento em que o governo está ouvindo a população para dar sugestões sobre o plano plurianual, como você quer ver empregado o orçamento da União. Então, apontem o celular aí para o QR Code e acessem o plano plurianual e deem suas sugestões. Vocês podem dar até 3 sugestões, ou podem votar em 3 sugestões que já estão lá, já pré-selecionadas. Vai até dia 14, não é isso? Dia 7? Até dia 7. É interessante que vocês votem. Inclusive, falando aqui do plano plurianual do Estado, vão lá e votem. Pedimos o voto de vocês na Secretaria, na formulação da Secretaria Estadual, implementação da Secretaria Estadual de Cultura, que no momento nós somos uma Secretaria Extraordinária, na verdade, uma secretária extraordinária, e com a Secretaria nós podemos ter essa visão, nós podemos ampliar nossos trabalhos aqui com a cultura. A gente tem um videozinho, né, sobre o PPA. Vamos assistir agora. Olá, gente, boa tarde. Clicando no link que está disponível no chat, vai abrir essa página aqui. O primeiro passo é clicar nesse ícone do bonequinho no canto superior direito para fazer o seu cadastro. Caso você não tenha, é só clicar em cadastrar. Se já tiver o cadastro, põe seu CPF, a senha. Logo em seguida, você vai para essa parte aqui, que é participação virtual. Clique em participar, proposta da população, coloca a sua cidade, clica em iniciar, e vão aparecer aqui todas as sugestões que já foram enviadas. Nesse caso, você pode ler e votar em até 3 sugestões que você acha interessante, ou então fazer a sua própria sugestão, clicando nessa aba aqui, fazer sugestão. Seleciona o tema de sua preferência e descreve a sua sugestão em até 400 caracteres e clica em enviar sugestão, certo? Então, é só clicar no link que está no chat e fazer sua sugestão ou votar em outras sugestões que já foram enviadas. Pois é, gente. PPA
é até dia 7, hein? A gente ficou de foto, todos participam. Vocês, é o momento em que estamos ouvidos pela gestão. Terminamos esse primeiro momento do nosso diálogo, no momento em que apresentamos as possibilidades da Lei Paulo Gustavo, e agora vocês estão unidos com as ferramentas para desenvolverem tanto as perguntas quanto as solicitações do setor, até tanto a nós, o Estado, quanto aos municípios que vocês fazem parte, que vocês representam. Nesse momento, a gente está aí no chat o link para o PPA, caso alguém não tenha acessado pelo QR Code, né? O pessoal colocou aí. E esse é o momento que a gente abre as perguntas. Vamos tirar as dúvidas de vocês. Vamos passar aqui para Marilane rapidinho, que ela tem uma mensagem. E aí, gente, tudo bem? Então, vocês agora, né, tiveram esse momento de sensibilização que o Arthur estava trazendo, que é o que a gente chama de harmonização do conhecimento. A partir dessas informações que vocês têm, se entender melhor Paulo Gustavo, e conforme dito, a grande questão desse grupo específico, né, do grupo junino, dos festejos juninos, que hoje a gente está dialogando agora de tarde, é como conversar com o audiovisual no sentido, é possível vocês colocarem projetos no audiovisual? E aí se foi falado alguns caminhos, como fazer documentário, vocês podem se associar a pessoas do audiovisual, ou vocês mesmos buscarem informação em audiovisual. Tem um dos incisos que é para formação. Então, se é formação, vocês podem participar, né, como proponentes, para entender mais de audiovisual, ou se entende alguma coisa, melhorar o entendimento de vocês no audiovisual também. É importante lembrar que no grupo do WhatsApp da Câmara Setorial, existem 40 pessoas, né, desse núcleo junino, de forma que aqui a gente tem mais ou menos essa quantidade também, e eu espero que vocês possam também levar essas informações para outras pessoas. Esse material vai estar gravado também, para vocês depois passarem para outros integrantes das quadrilhas de vocês, outros líderes do movimento junino. Por quê? Os 30% que são para as outras artes é onde entrarão todas as expressões artísticas que não sejam audiovisual. Então, é muito interessante que vocês pensem também como colocar projeto no audiovisual, desde fazer documentários sobre a história da quadrilha, dos movimentos, de pessoas importantes nesse processo, pensar também em outras ações que vocês possam realizar, pensando audiovisualmente, conforme foi colocado aqui. Mas vamos abrir para as perguntas, e não só perguntas, a gente gostaria de ter de vocês sugestões. Cada pessoa tem 5 minutos de fala, a gente pede para começar se autodescrevendo, certo? E trazer informações para a gente de como vocês imaginam que o movimento junino pode dialogar com a Lei Paulo Gustavo. Ok? Por favor, a primeira pessoa que está aqui com a mão levantada é o Everton Barros. O Everton vai falar, e outras pessoas que queiram fazer comentários ou que queiram fazer alguma pergunta, por favor, já vai levantando a mãozinha. E esse é o momento de vocês trazerem informações para a gente, gente. Como vocês imaginam a aplicação da Paulo Gustavo no movimento junino? Olá, boa tarde a todos, a todas e todes. Dizer que eu fico feliz por ter esse contato com a senhora Marilane. É um carinho enorme que nós temos. Falo aqui da cidade de Pau dos Ferros, trabalho na Secretaria de Cultura. Recentemente tivemos com o Arthur aqui num grande show, um espetáculo, né, que ele deu sobre a Paulo Gustavo para a região. E eu tenho algumas dúvidas. Eu me sensibilizei com uma junina que temos aqui numa cidade vizinha, na cidade de Encanto, é uma cidade de 5.000 habitantes, e levei para eles a proposta da gente se inteirar e participar, né, tentar captar algum recurso da Lei Paulo Gustavo. E aí, assim, uma das minhas perguntas é com relação às cotas, porque dentro de uma quadrilha a gente tem diversas pessoas, né, e essas pessoas têm negros, nós temos aí gays, temos drag queens, que são meninos que se vestem, né, para dançar caracterizado de forma feminina, e eu queria saber como é que a gente faz para tentar concorrer nessa questão da cota. Se é o líder, né,
proponente do projeto que tem que ter a cota, ou a quadrilha em si já se enquadra dentro dessas cotas por ter diversas pessoas? Oi, Everton, vou responder. Tem mais alguém que queira fazer uma pergunta agora? Gente, como o povo do movimento junino é caladinho, normalmente não cabe a quantidade de pessoas para o tempo que a gente tem. Estou passada. Passada. Vou responder no Everton e vocês botem para fora as dúvidas de vocês, as Tô considerações. achando calminho mesmo, viu, Marilane? Paulo dos Ferros, tu também aí. Passada com isso, que eu nunca vi nenhuma reunião que o povo não tem dúvida. Mas vamos O começar Everton está representando a gente aqui em Pau dos Ferros, que ele é apaixonado por essa área. Arrasou. Então, o Alisson levantou a mão ali. Ah, Fábio, o povo está de ressaca. Nesse período junino, querer fazer reunião com o movimento junino é brabo também, né? Botou o povo para trabalhar e pensar ao mesmo tempo. Vixe, a internet está caindo um pouco. Então, o Everton, já respondo a ti. Aí vamos agora para Jo Alisson, que levantou a mão de forma analógica, a mão de fato, e depois o Cleberson Soares, que faz a pergunta, junto esses três, respondo, e aí a gente vai para outras pessoas, tá bom? Boa tarde a todos. Todos estão me ouvindo? Sim, vem me ouvir. Boa tarde a todos e todas. Primeiro, parabenizar a Fundação Zé Augusto, a Secretaria Extraordinária de Cultura, por ter dado oportunidade aos movimentos juninos de se reunirem e contarem um pouquinho e conversar um pouquinho da lei Paulo Gustavo para a gente, né? Talvez estejamos todos um pouco calados, em virtude de estar tentando absorver cada vez mais o novo, é um conhecimento novo, é algo novo para o movimento, porque a gente sabe a quantidade de anos, secretária, que o movimento junino não tem investimento, né? Então, assim, a gente é feliz e grato. A minha pergunta dentro das atividades de Paulo Gustavo, os festivais de quadrilha junina, que é o meu caso, que a gente organiza há mais de 16 anos esse festival, os festivais de quadrilhas juninas, que é onde as quadrilhas vão se apresentar, vão abrilhantar, vão apresentar os seus temas, né, as suas atividades em si, em quadra, em arena, onde a gente pode se encaixar, certo? Porque a gente sempre, os municípios, principalmente o interior, o colega lá de cima do Pau dos Ferros deve concordar comigo, o interior ele fica um pouquinho esquecido, né, dessas atividades, dessas políticas, quando chega a nível de estado. Então, assim, além de falar em nome dos festivais de quadrilhas, eu também gostaria muito de falar do interior, porque o interior é um pouquinho esquecido. Então, a gente tem que também ver como esse recurso pode chegar lá na ponta. A gente sabe que os municípios, que as prefeituras receberam o recurso, mas na maioria das vezes, quando a gente bate na porta da danada da prefeitura, existe um entrave, existe uma dificuldade. Então, a gente quer saber como os municípios também podem, além de tentar pedir socorro lá nas prefeituras, se a gente também tem como tentar conseguir recursos junto ao Estado para esse tipo de atividade, que não deixa de ser do mundo junino, né? Não deixa de ser. Sem o festival de quadrilha, a quadrilha é só 50%. Os festivais é quem faz com que as quadrilhas elas se apresentem brilhante à noite aí afora nos interior. Era só essa pergunta, secretário. Eita, gente, sabe uma coisa que a gente esqueceu? De se audiodescrever, que é vocês falarem como que é vocês fisicamente, para que as pessoas cegas consigam fazer uma imagem de quem vocês são. Joalisson, tu vai, aí depois o Everton volta, se audiodescreve, e em seguida o Cleberson se audiodescreve e vai para a pergunta. Joalisson. Certo. Meu nome é Josiane, porque eu estou é Josiane. É porque eu estou no e-mail de Joalisson, do meu menino. Mas assim, eu sou branco, os olhos claros, meio carvo, meio carequinha, certo? Um pouco gordo. Um pouco não, sou gordo.
e atualmente eu estou na estrada, estou viajando, estou dentro de um carro. Obrigada. E repete seu nome Né? de novo, por favor. É Josiane Cândido da Silva. Obrigada. Nada, Everton, por secretário. favor, se descreve. Olá, pessoal. Eu sou o Everton. Sou branco, cabelos lisos à força, um pouco cheinho, olhos castanhos, 1,73 m de altura. Estou dentro de uma sala de reuniões, falando com vocês. Obrigado, Everton. E aí o Cleberson estava, né, para fazer uma pergunta também. Por favor, Cleberson. Boa tarde a todos, a todas. Secretária, muito obrigado pela oportunidade da gente poder estar participando dentro desse debate que é de fundamental importância. Antes de começar a fazer minha pergunta, eu vou me descrever. Eu sou pardo, cabelos grisalhos, olhos claros, magro. Estou dentro de uma sala também de reunião, acompanhando vocês aqui. E com muito entusiasmo, feliz demais por esta oportunidade que a Secretaria está dando através da sua gestão, secretária. E isso é brilhante demais para a gente. A senhora não sabe o quanto que é importante e quanto que o segmento junino, nesse momento, festeja pela alegria de ter a oportunidade de estar tendo voz, coisa que a gente não tinha antes. Estamos tendo essa voz agora, e essa voz está sendo oportunizada através de sua gestão e da gestão da nossa governadora Fátima Bezerra, que vem fazendo um brilhante trabalho na cultura aqui do nosso estado. Secretária, eu milito na cultura junina, não é de hoje, já faz muito tempo. Os colegas que aqui estão, Josiane, que falou aí, já fez parte do movimento juntamente comigo, apesar de ser muito novo, né, mas tem muito tempo já de quadrilha junina, de essência de quadrilha junina, desde as quadrilhas juninas, aquelas de rua, de arraiais de rua, até as quadrilhas juninas hoje mais elaborada e mais bem evoluída, né? E a minha pergunta, secretária, junto à lei que está por vir, que vai ser uma vanglória para todos nós da cultura, as quadrilhas juninas hoje, elas têm uma dificuldade muito grande, primeiro para ela se manter no ciclo junino, já é uma dificuldade muito grande, né? Para ela conseguir ir para uma apresentação, é uma outra dificuldade muito grande. E hoje em dia a gente tem casos concretos aqui, que tem colegas que têm quadrilha junina, que eles conseguem montar o seu espetáculo, conseguem montar seu figurino, conseguem montar tudo, mas quando chega no dia da apresentação, ele não consegue sair do canto porque ele não tem condições de pagar ônibus para levar e deslocar esse pessoal, ele não tem condições de pagar meios de transporte para levar e conduzir o seu grupo, e isso é uma dificuldade muito grande. Então, a minha grande pergunta seria da seguinte forma: se a secretaria, através desta lei que está por vir, se dentro dessa lei existe a possibilidade de criar um projeto de circulação para que as quadrilhas juninas elas sejam beneficiadas, mas esse projeto de circulação voltado justamente para os transportes, para o deslocamento dessas quadrilhas juninas, para fazer as apresentações dela em bairros, em estados, até mesmo na região metropolitana, porque a grande dificuldade dos grupos culturais e dos grupos juninos, um dos maiores, é justamente o transporte, o translado desse pessoal, né, de como eles vão levar essa quadrilha para se apresentar em Pau dos Ferros, como vai levar para dançar em Caicó, como vai levar para dançar em São José do Mipibu, São Gonçalo, e assim sucessivamente. É importante a gente pensar nesse projeto, sim, de circulação, para que a gente não só fomente a cultura daquele local, mas também a gente possa fomentar a cultura junina através desse projeto de circulação para outras pessoas, para que democratize de forma melhor esse acesso à cultura e, principalmente, que a gente possa levar os espetáculos para locais que a gente não tem condições de levar em virtude das condições financeiras de levar esse grupo. Seria essa a minha pergunta, secretário. Obrigada, Cleberson. Então, vamos aqui responder esses 3 primeiros. E aí, quem tiver perguntas, pode ir levantando a mão. E assim que a gente finalizar isso daqui, a gente vem para um novo bloco, tá? Eu vou responder aqui, Arthur, ou qualquer outro você que esteja aqui nessa sala, que quiser trazer uma contribuição, por favor. E aí, o Everton, começando por ti. Em relação às cotas, e aí o Adler está aqui,
também para nos ajudar em alguma informação complementar. Mas quando a gente fala em cotas, o que é que tem que se focar? O proponente tem que estar dentro, né, dessa categoria negros, negras, quilombolas, indígenas, LGBTQIA+, mas não só o proponente, a ação tem que ser uma ação afirmativa. E aonde se pode colocar? Tem que ser um grupo exclusivamente de pessoas pretas? Não. Porém, prioritariamente. Confere? Adler, também, por favor. Por quê? O que a gente está falando é sobre protagonismo. E aí o protagonismo, o proponente tem que estar dentro das cotas e a ação que ele está defendendo ser uma ação afirmativa. Porque também não adianta colocar um projeto como o proponente é negro, mas a ação é formada por pessoas brancas, héteros, cis, que apenas botou o proponente negro ali para conseguir a cota. Não é sobre isso, tá? É sobre, de fato, ver se essa expressão está trazendo afirmatividade, está afirmando que existe um público e esse público ele precisa de vez e voz. E aí você traz aqui, por exemplo, essa questão do movimento junino, ter drags, LGBTQIAP+, negros, negras. Então, o que é que você tem que colocar? Que é uma quadrilha diversa, que ali se encontram diferentes públicos atendidos pela política afirmativa, como esses públicos que você trouxe, mulheres, negros, negras, trans, jovens, a juventude também é importante de vocês destacarem nos projetos de vocês, certo? Você colocar que o grupo representa essa política. E aí o proponente, de fato, ser alguém que representa alguns desses segmentos, certo? Porque para poder dar protagonismo a um grupo que, de fato, absorve diferentes viés das políticas afirmativas. E aí vou pedir para o Adler complementar aqui, se tem algum complemento, Adler, algum comentário adicional dessa questão? Então, como a secretária Marilena colocou, né, para além, né, dessa representação, né, do proponente, os projetos também têm que ter engajamento, né, visto que serão avaliados, né, pelas bancas, né, de seleção, e que o desenho, né, da política como um todo visa estabelecer esses mecanismos de inclusão, né? Então, não somente, não é só, por exemplo, ser negro, ser indígena, ser quilombola, é trazer também no seu projeto elementos que tragam essa cultura, né? Principalmente a identidade, né? Então, o que a gente está querendo discutir são essas identidades que compõem, né, a diversidade cultural, mas, por exemplo, os quilombolas, indígenas, povos terreiros, ciganos, as iniciativas negras urbanas, LGBTs, que estão em todas as linguagens, né? Obviamente que eles estão em todas as linguagens artísticas, estão na dança, estão na música, estão também no audiovisual, estão na capoeira, estão na literatura, né? Então, todas as reuniões até agora que a gente realizou, tinha representantes desses segmentos. Então, não apenas contemplar, por exemplo, em sua totalidade, pessoas desse segmento, né? Mas que os projetos tragam, né, esse engajamento e tragam essas políticas afirmativas até mesmo para a gente poder mudar essa realidade, né? A gente está inaugurando esse período, né, de inclusão e acredita que quanto mais ações afirmativas chegarem, né, serão importantes para garantir essa reparação histórica. Então, para além do proponente, os projetos também têm que ter engajamento de ações afirmativas e a lei também versa, né, que qualquer ataque, qualquer manifestação racista, homofóbica, machista, né, que a gente sabe que existe também nas linguagens artísticas, sejam evitadas e não só evitadas como cortadas. Então, qualquer projeto que vier ridicularizar, minimizar, né, ou trazer algum preconceito racial, religioso, étnico, né, a orientação é que também seja cortado o projeto exatamente desclassificado por ferir os direitos humanos. Então, nessa perspectiva, para além da garantia, né, da expansão do alcance das políticas culturais, também que garanta
a inclusão, né, e a reparação histórica desses povos tão excluídos, né, historicamente no país. Então, seria mais ou menos isso, essa complementação, né, sobre, para além do proponente ser representante, trazer também o engajamento no projeto, né, esse engajamento incluindo as políticas afirmativas e excluindo qualquer tipo de preconceito e discriminação. Obrigada, Atlas. E aí, qualquer questão complementar, vocês colocam aí no chat, tá? Que a gente vai vendo. E aí, Josiane, você traz algo muito importante que em relação a essa escuta, e a gente está aqui para isso, tá? A política pública ela é feita de escuta, mas ela também é feita de continuidade. E aí eu costumo citar essa frase do Antônio Rubim, que foi o secretário de Cultura na Bahia, que é, né, acho que hoje aposentado, mas professor da UFPA, do curso de Comunicação Social e Produção Cultural, e que coloca que o grande problema das políticas culturais é a descontinuidade, é a quebra que existe quando troca a gestão. E a intenção que a gente tem, até porque, assim, mudou um pouco a gestão aqui da Fundação José Augusto, porém, a gama de servidores é praticamente a mesma, a governadora é a mesma, né? A gente está com a governadora Fátima dando essa continuidade, foi um remanejamento, umas peças de xadrez que se mexeram, aí eu vim como secretária extraordinária de Cultura, aonde por enquanto eu estou sozinha, nesse cargo de secretária extraordinária, porém, dialogando, e a equipe de trabalho é da Fundação José Augusto, e estamos também, né, desenhando que virasse uma Secretaria de Estado de fato, para que a gente tenha, que é o nosso sonho, o objetivo também da governadora Fátima Bezerra, né, que está com esse desejo também, né, de na sua gestão ser criada uma Secretaria de Cultura de fato. E essas câmaras setoriais, esse momento que a gente está tendo aqui de diálogo, veio, né, da Aldir Blanc. Foram montadas essas temáticas. E muita gente pergunta, poxa, mas essa câmara setorial para quê? Não é exclusivamente, mas em linha geral. Por que todas essas câmaras? Por que uma coisa tão segmentada? Mas a gente parte do princípio de que, se foi criado na Aldir Blanc, e foi, né, e Fábio está aqui também, pode trazer um pouco desse histórico, e foi criada essa Câmara Setorial, significa que vocês dialogaram e que vocês fizeram, né, essa solicitação e ela existe. Então, a gente tem que partir daí para frente, né, porque política pública a gente tem que partir de onde a gente está para onde a gente avança, não regredir. De forma que essas conversas são fundamentais, inclusive porque a maioria das demandas que a gente tem visto nas reuniões, grande parte delas é fruto de uma política pública, de fato, de uma continuidade, onde a gente não vai conseguir resolver todas essas problemáticas na Lei Paulo Gustavo. Mas é importante lembrar que vem 5 anos da Lei Aldir Blanc. Então, esse ano, a gente tem um recurso da Paulo Gustavo, mas a partir do ano que vem, durante 5 anos consecutivos, vem também recurso da Aldir Blanc. E a Aldir Blanc não tem esse recorte que 70% audiovisual, 30% de outros segmentos, certo? E uma outra coisa também importante lembrar, que tanto a Paulo Gustavo quanto a Aldir Blanc vai vir aquele 5% de recurso operacional, que é justamente para que a secretaria, seja do Estado ou do município, possa ter gente trabalhando para deixar a ação cada vez mais profissional, mais completa. E aí, esse diálogo que a gente está tendo, eu espero que, né, que a gente tenha uma continuidade. Enquanto secretaria que a gente está pensando, né, está trabalhando para montar, pensar numa política cultural mesmo, para o movimento junino, é algo que o Gilson Matias, que está aqui na direção da Fundação José Augusto, também a gente tem dialogado bastante sobre isso, ele também, né, tem esse olhar de, poxa, né, como que a gente comenta as quadrilhas juninas, né, esse segmento que é tão importante para a nossa cultura. Muito da nossa cultura está aí impregnada nas apresentações de vocês, nos cantos, nas danças, nas histórias que são criadas, certo? E aí você tem a grande dúvida, onde é que se enquadra um festival de quadrilha junina? Nós estamos, a partir desses diálogos, e é importante lembrar que não tem martelo batido de nada, é por isso que a gente está conversando, a gente está, né, tendo essa troca para a gente apresentar a realidade da Paulo Gustavo, vocês apresentarem a realidade do segmento de vocês. Mas o que a gente está pensando é alguns editais que sejam guarda-chuva para diversas áreas, como, por exemplo, o de festival e o de circulação. E aí essas questões já dialogam com o que Josiane colocou e o que Clebson falou. O de festival é você justamente organizar festivais de diversos assuntos, seja capoeira, seja de artes visuais, seja de dança, de música, de cultura popular,
tá? Que não seja audiovisual, porque mostras e festivais audiovisuais estão lá na categoria de audiovisual. Nesse caso aqui, a gente fazer uma ação de festival aonde várias categorias possam se inscrever e haja equilíbrio entre as inscrições. Em um festival, ele vai prever o quê? Som, palco, assessoria de imprensa, apresentador, ou mestre de cerimônias, ou MC, alimentação, tantas coisas, gente. Assessoria de imprensa eu falei, equipe de produção, equipe técnica, às vezes cerimonial, uma locação de um espaço, cenografia, e aí vem as coisas que são importantes de serem colocadas e como é que isso pode haver essa transversalidade. Os festivais nem sempre prevêem alimentação, transporte e hospedagem para quem vem se apresentar. Tem festival que prevê e tem festival que não. Quadrilha junina, o movimento junino tem uma característica diferente porque é muita gente. Então, um festival cultural, por exemplo, que vão ter apresentações de música, não necessariamente precisa e pode envolver tanta gente como a quadrilha junina. Mas, eu não sei se a gente vai conseguir fazer, e é esses diálogos que vão nos balizar disso tudo, se a gente vai conseguir fazer detalhes específicos por área. Mas dentro de um edital de festival, poder, né, os organizadores de festival, de quadrilhas juninas, colocar lá como também uma possibilidade de ação, um festival de quadrilha junina, certo? E aí, você traz a questão do recurso chegar na ponta. A gente gostaria de atuar e de ter projetos dos 10 territórios de cidadania que compõem o Rio Grande do Norte. Na Aldo Blanc, 50% era para a Grande Natal, 50% para as cidades do interior. E tiveram vários projetos que não chegaram a ter inscrições de vários lugares do interior. No audiovisual, por exemplo, desses 10 territórios de cidadania, apenas 5 tiveram projetos inscritos. Então, a gente precisa chegar nesses outros 5 que não tiveram projetos, né? E tentar chegar também nos povos quilombolas, ciganos, e ter um diálogo de frente, um diálogo físico, onde a Aldo Blanc não possibilitou, porque ainda se estava no auge do Covid, né? Não dava para circular. E com a UERN perto da gente também, e os institutos federais, a gente imagina que vai chegar em mais pessoas, né? Em vários lugares do interior, existe um campus do IF, ou um campus da UERN, ou às vezes ambos. Mas é um caminho para se seguir, certo? Esse mesmo diálogo que a gente está tendo aqui, Estado e segmento artístico, a gente também sugere que vocês façam em relação ao município. Então, tu que está aí no interior, conversar com o gestor de cultura do seu município, tá? Para poder pensar questões específicas, porque o município vai conseguir fazer questões ainda mais direcionadas ainda, porque cada município tem uma realidade econômica, cultural, financeira, então vai conseguir fazer detalhes que dialoguem diretamente com o município. Por isso a importância de procurar o gestor, e os gestores também de procurar a população e provocar diálogos como esse que a gente está fazendo. E nós aqui da Fundação José Augusto, secretária extraordinária de Cultura, a gente também está tendo a preocupação de conversar com os municípios que não se inscreveram. E é importante lembrar, gente, que uma matéria recente, inclusive que o MINC também compartilhou, agora uma matéria de sexta-feira, coloca o Rio Grande do Norte em 4º lugar nos estados que mais os municípios aderiram à Lei Paulo Gustavo. E só faltavam 20 estados para a gente completar, para a gente ter 100% dos municípios que enviaram o plano de ação. E aí, ontem, a nossa equipe aqui fez uma reunião com o MINC, o Ministério da Cultura, e os representantes de todos esses 20 municípios que ainda não tinham se inscrito, para saber qual era a dificuldade que eles estavam tendo, como é que a gente pode ajudar, justamente porque a gente entende essa importância da descentralização, e a gente não está preocupado só com o recurso que vem para o Rio Grande do Norte, a gente está preocupado que cada município receba também, para que o fazedor e a fazedora de cultura tenham 2 possibilidades de premiação, de chamada pública, de edital, certo? Então, do lado de cá, a gente também tem trabalhado, articulado esse diálogo entre gestores municipais e MIC. A gente foi em vários lugares no interior, não fomos em todos ainda, não tem como ainda, nesse período que a gente está, mas até acabar essa gestão,
Espero conseguir chegar nos 167 municípios do Rio Grande do Norte, em algum momento lá, em uma ação cultural, em uma reunião. É muito importante que isso aconteça, está no meu norte também, tá? Tenho plena consciência que produção cultural não acontece só na Grande Natal. Eu sou professora de produção cultural do Instituto Federal, aqui do Campus Natal Cidade Alta, mas a gente tem realizado ações também em cidades do interior, e aí, como secretária extraordinária agora, então isso vira uma obrigação. Né? Então, da parte de cá, a gente está se planejando, organizando, para poder dialogar com a maior quantidade possível de pessoas e de cidades também, tá, gente? Então, o Cleberson traz algumas questões que você traz, é a mesma coisa, sabe, Cleberson? Uma política pública, Juninho. No fundo, acho que eu espero conseguir sair desse período que eu aqui estiver, durante o tempo que estiver, somado, ajudado, feito uma política pública caminhar, e eu sei da importância dos movimentos, do movimento junino. Inclusive, em algum momento, quando eu fui assessora de imprensa aqui da Fundação José Augusto, entre 2007 e 2010, eu lembro uma vez conversando com algumas pessoas da segurança, alguns delegados do festival junino, ele falou assim, a gente não tem estatística, mas comprovadamente, nesse período comprovadamente para eles, né, do dia a dia, mas eles não tinham um documento para apresentar. Nesse período junino, as estatísticas de roubo, assalto, violência caem vertiginosamente. Por quê? Porque as pessoas estão fazendo outras coisas, as pessoas estão dançando, as pessoas estão comemorando, as pessoas estão festejando. E é isso que a gente gostaria, né, de ajudar a fomentar. E a quadrilha junina tem um papel fundamental nisso tudo, certo? Então, como a gente, né, consegue dialogar para fazer algo a longo prazo, que nem tudo a Lei Paulo Gustavo consegue executar, mas do lado de cá é a gente entender quais são essas demandas para a gente conseguir contribuir. Entendo demais isso está colocando a dificuldade de se manter, e às vezes todo tempo, energia, dinheiro acaba sendo gasto antes, e quando chega no momento da apresentação, não tem mais fôlego por causa de tanto trabalho que deu antes. E, normalmente, um trabalho, quando se concentra em poucas pessoas, é porque o recurso é pequeno, de forma que poucas pessoas fazem muita coisa. Quando a gente tem um recurso maior, você consegue contratar pessoas para diferentes questões, certo? E aí você traz uma demanda que é como as quadrilhas juninas podem chegar nos lugares, tem um transporte, tem um ônibus. E nós estamos pensando num edital de circulação. O que é um edital de circulação? É onde os grupos artísticos se inscrevem e eles vão poder circular. Circular pode ser alguém do teatro circulando com sua apresentação teatral e, com isso, pagando cachê para toda a equipe, pagando transporte, alimentação e hospedagem. Vocês sabem bem que, muitas vezes, nesse movimento junino, a apresentação de vocês acaba de madrugada. Então, nem sempre, poxa, é seguro voltar dos lugares de madrugada. Então, esse edital de circulação, por exemplo, vocês conseguiriam se inscrever para circular, ir nas quadrilhas, conseguir pagar a alimentação do pessoal, né, de quem vai se apresentar, porque sai vazio, não para de pé, hospedar quando necessário e também pagar uma possibilidade de cachê, porque vocês são artistas, vocês são fazedores de cultura. Então, um edital de circulação que seja geral, que tanto possa se inscrever o pessoal do teatro, quanto da capoeira, quanto das culturas populares, mas que ali, cada um, dentro da sua natureza, vai estar fazendo a sua circulação. Então, esse é um caminho que a gente imagina conseguir atender vocês, mas vocês também podem trazer uma outra realidade. Não, Mária, a gente não acha que é por aí, pode ser por outro caminho, porque esse é o momento do diálogo, tá, gente? Então, respondi agora ao Everton, Josiane, Clebson. Não sei se aqui alguém tem mais alguma consideração à parte disso tudo, então tá ok. Se vocês, o Everton, Josiane, Clebson, se sentirem contemplados, ok, se tiver alguma questão complementar, levanta a mão aí. E se qualquer outra pessoa quiser fazer um comentário, ou levantar a mão, por favor, ou fazer uma pergunta, traz aqui. Eu vi que tem pergunta no chat, o pessoal da equipe vai trazer. Enquanto isso, o Fábio está com a mão levantada também, ele vai falar. E aí eu peço para que vocês também possam abrir, trazer uma sugestão e trazer até um comentário do que a gente falou até agora, se é por aí ou se o caminho é outro. Bom? Bom, gente, boa tarde a todos e todas. Eu sou Fábio, careca, nariz um pouco avantajado,
um branco meio amarelado, gordo, estou vestindo uma roupa preta, e atrás de mim, na apresentação, tem uma foto da minha mãe, que era professora de acordeon, sanfoneira, com os alunos dela no palco do Teatro Alberto Maranhão. Olha a ruma de criança que ela botava para tocar sanfona de uma vez. Abro isso para dizer da minha identidade com esse segmento também. Eu vou confidenciar uma coisa que foi a primeira atividade, Mari, que eu ganhei dinheiro na minha vida com cultura, foi sendo puxador de quadrilha improvisada. Eu era estudante da escola do Colégio São Luís, e o Arraiado de São Luís foi um sucesso, né? Bombou, e eu puxei. Então, aí, no outro final de semana, o Marista me contratou, que era vizinho, para eu ir puxar a quadrilha lá. E depois o Colégio das Neves, e aí eu comecei a ganhar dinheiro, sendo puxador de quadrilha improvisada. Então, tenho toda uma identidade, e quando nós fomos formar essa Câmara Setorial, Mário, trouxe muito aprendizado para mim, muito, muito, muito. Primeiro, porque foi difícil juntar, né? O movimento junino ele tem muitas vertentes, tem umas 3 ou 4 federações no Estado, para você começar a conversa. E aí a gente foi moldando essas pessoas, dialogando, dizendo da importância da gente criar essa Câmara Setorial como órgão consultivo da gestão, para que a gente que estava na gestão, mas que não vive o dia a dia do segmento, pudesse tomar decisões balizadas em quem faz a ação direta, que são vocês. E aí foi legal, porque assim, tinha uma experiência legal. Eu acordava e tinha 150 mensagens no setorial. Aí eu ia lá e eu já imaginava, deu algum arengue aqui. Aí tinha um arengue. É a realidade do movimento. Aí eu entrava, gente, vamos com calma. Isso aqui não é um espaço para a gente ficar expondo nossas divergências. Vamos trabalhar as nossas convergências, o que nos une, o que nos divide. Enfim. E teve algumas experiências fantásticas que nós conseguimos viabilizar pela Aldir Blanc. Eu vou destacar 2 ações. Primeiro, a deputada... Nós temos uma frente em defesa do movimento junino, na verdade. A deputada Eudiane, o deputado Baldo, o deputado Francisco, a deputada Isolda, hoje a deputada Divaneide também. Então, essa frente tem uma mobilização, tem uma força muito grande dentro da Assembleia, e o movimento junino pauta essa frente, com suas vertentes, cada um ligado a determinado segmento. Mas a deputada Eudiane fez uma experiência que eu acho que foi muito importante para o movimento junino. Ela colocou uma equipe dela, Mari, com um carro, computador, e percorreu o estado todo. Incluiu umas 80 quadrilhas juninas dentro da Aldir Blanc. Foi uma coisa legal, uma ação legal. E teve um lance muito legal também, que eles ajudaram a formatar, junto com o movimento, que foi um encontro de quadrilhas juninas que aconteceu durante 2 dias. Eu acho que muitos dos que estão aqui estavam lá, dos e das que estão aqui, estavam lá no hotel em Extremóis. Eu confesso que eu fui representando a governadora, era um momento pré-campanha, eu estava na coordenação da campanha de Fátima e de Lula, e eu ia numa agenda meio de carreira para fazer uma fala e voltar. Mas confesso que quando eu cheguei lá, que percebi a força do movimento, o nível de organização, o nível de empenho das pessoas que fazem as quadrilhas juninas, aquilo me tocou e eu passei o dia todo lá ouvindo. Eu fiz minha fala e depois fui sentar para passar o dia todo ouvindo, que era para poder, como gestor, conhecer mais do movimento, das dificuldades, dos conflitos, enfim, das angústias, das realizações, conhecer as pessoas. Foi uma experiência muito legal. Foram 2 dias de formação nesse encontro, lá dentro de um hotel, com alimentação, com programação cultural, enfim, juntando uma galera de todo o estado, momento de confraternização, de encontro, de pessoas se conhecendo. Eu estou citando esse exemplo porque é um exemplo que eu acho que foi bastante legal, que a gente pode pensar em repetir pela Paulo Gustavo, quem sabe, algo semelhante, ou fazer regionalizado, enfim. Então, eu fico feliz que a gente esteja avançando nesse segmento. É um segmento extremamente importante, extremamente importante. Ele não está presente só no período junino, ele é um movimento
perene, ele passa o ano todo mobilizando nas comunidades, né, juventudes, enfim, é um movimento extremamente importante. Há debates, isso não é mais quadrilha, isso não sei o quê, minha quadrilha é essa, minha quadrilha é aquela. Isso é normal, o próprio Câmara Cascudo, eu leio muito o Câmara Cascudo como uma referência que ele dizia que todo grupo folclórico, tradicional, ele tem que acompanhar o seu tempo, né? Ele tem que passar por modificações para poder ter utilidade. Ele dizia isso que, inclusive, as lendas que são criadas, elas se transformam, né, para poder acompanhar o tempo. Ele dizia que grupo folclórico que estaciona no tempo, a tendência é desaparecer. Eu acho que o movimento junino, ele reflete isso que Cascudo dizia, né? É um movimento em constante mutação e junta elementos da tecnologia, enfim. São pessoas ligadas, antenadas com tudo que acontece. Então, fico feliz, né? Parabéns a você, a todos e todas que estão nessa construção, e a gente espera poder avançar no movimento junino, porque é uma questão de justiça, né? A gente poder avançar nas políticas públicas para esse segmento, que é tão importante, que gera renda, né? Por trás de uma quadrilha junina tem toda uma cadeia produtiva que trabalha muito, de costureiras, aderecistas, trabalhadores de construção civil, trabalhadores, enfim, gente que trabalha com ferro, com aço, com alumínio, com fogos, com luzes. É uma cadeia produtiva que mexe com as cidades, mexe com as comunidades onde elas estão, geram renda para essas pessoas. Isso é muito importante também. Não é só a atividade cultural, mas também a cultura como um fator de geração de renda, de emprego das pessoas. Então, parabéns a todos e todas que estão aqui, todos, e vamos seguir, né, para avançar nas políticas públicas, fazendo essa escuta com cada segmento e trazendo essa escuta para dentro das ações da gestão, que é isso que a governadora nos orienta. Obrigada, Fábio, por esse contexto, porque é exatamente isso, né? A política pública é continuidade, é a gente conversar, estar junto e fazer o que é melhor para o setor, aí você traz essas informações, o pessoal está aqui também, e aí vou responder uma pergunta que veio pelo chat, tá? E, enquanto isso, quem tiver alguma dúvida, gente, um momento, né, vocês fazerem perguntar qualquer coisa da Paula Gustavo que seja importante, tá? A Kailane Freitas pergunta assim, minha pergunta é com base na realidade do meu município. Se estivermos dentro da Lei Paulo Gustavo para o movimento junino e o teto máximo por pessoa física por X reais o valor, e a prefeitura dá o valor máximo, alegando dar um valor menor, posso recorrer a algo? Se sim, como recorrer e quem estaria nesse caso na razão? Pergunto, pois é comum acontecer isso onde moro. Obrigada pela oportunidade desde já. Kailane, é o seguinte, como é que acontece essa distribuição de recursos da Paula Gustavo? Através desse diálogo, dessa conversa, né? Cada gestão municipal também deveria entender que realidade é essa que está inserida. E, a partir disso, se lançam chamadas públicas, premiações ou editais de chamada pública que vocês vão se inscrever. E, quando saem essas chamadas, já tem um valor X. Para tal ação é 10 mil, para tal ação é 20 mil, 50 mil. Isso já está ali definido, certo? Então, quem passa nesse edital, nessa chamada pública, ou nesse sistema de premiação, vai receber aquele valor. Uma prefeitura não pode escolher as pessoas, olha, vai ser X, Y e Z. Tem que se abrir uma chamada. E abrir essa chamada já vai ter um teto lá, então não podem mudar isso. E aí, de forma que não vai ter como, assim, dizer, olha, é 10 mil, mas tu só vai receber 7. Vai receber igual a todo mundo que a chamada pública está colocando lá. E se isso acontecer, com quem estaria, nesse caso, a razão a quem recorrer? Se tiver alguma dúvida nesse processo todo, nós aqui, né, podemos servir de intermediador, de articulador também. O Ministério da Cultura está com uma página também, lá na página do MINC, no Instagram, tem um canal Tira Dúvidas, e 3 vezes por semana eles também estão lá para tirar dúvidas. Então, é importante dizer uma coisa, com muita alegria, o MINC voltou, o Ministério da Cultura voltou,
E significa que a gente tem um interlocutor do lado de lá. A gente não está sozinho. A gente não está se pensando como foi no período que estava Crispiniano e Fábio aqui, que tinham dúvidas. Meu Deus, o que é que eu faço? Isso aqui é possível, não é possível? E não tinha interlocutor do lado de lá. Não tinha quem estivesse lá para ajudar a pensar junto, para tirar essa dúvida, para esclarecer. Gente, diariamente aqui a gente fala com as pessoas do MIC, ou para trazer uma dificuldade de um município, ou para tirar uma dúvida. Então, isso muda toda a realidade e você também pode ver isso em relação ao MIC, certo? E aí eu espero que isso não aconteça, que os recursos sejam realizados da melhor forma possível. Mas o que é importante, tem muita gente aqui do interior. Lembra que na apresentação aqui do Arthur, ele falou sobre acessibilidade. A Lei Paulo Gustavo, ela inclui as pessoas com deficiência nesse processo. E, no mínimo, 10% de qualquer edital, de qualquer projeto de vocês, no mínimo 10% tem que ser usado obrigatoriamente para ações inclusivas. O que são ações inclusivas? É você contratar, por exemplo, um audiodescritor, uma audiodescritora, para descrever a quadrilha de vocês. Gente, vocês fazerem um cego ver toda a beleza que nós, videntes, vemos, através da descrição da imagem. Do jeito que a gente se autodescreveu aqui, falou das nossas aparências, isso acontece também com os espetáculos e as ações culturais. Ter uma pessoa lá, ou antes da quadrilha, faz essa autodescrição para todo mundo, ou no momento da apresentação da quadrilha, tem um grupo de cegos junto, e esse audiodescritor fala diretamente para esse grupo que está perto. É pensar também em intérprete de Libras. Vocês estão vendo aqui as meninas de Libras, que estão ajudando a gente. E é importante a gente pensar como uma língua também a Libras, tá? Porque ela é uma língua. E ela se comunica, é uma língua para se comunicar com parte da comunidade surda. Hoje as apresentações, né, juninas, tem muito de peça teatral. Existe todo um movimento que acontece antes da dança em si. Então, esse teatro, essa encenação, ser também transmitida para a pessoa surda no formato de Libras. Que as letras das músicas também possam ir para as pessoas surdas em formato de Libras. Vocês podem ter pessoas lá, assistentes, que vão ajudar para que pessoas com deficiência possam melhor aproveitar esse espetáculo cultural. Uma pessoa com deficiência intelectual, que tem dificuldade de ficar no mesmo lugar, que quer ficar andando, porque não é porque ela quer, ela não está querendo atrapalhar a sua dança, é porque é da natureza dela ser dessa forma. Então, tem alguém que ajuda essa pessoa a caminhar, a levantar, ir para lá, para cá, tem alguém dando atenção a esse ser. Tem alguém ajudando o cego a entender esse espaço, que espaço é esse, como é que vai para a apresentação, como é que chega no banheiro, certo? Então, 10% no mínimo desse valor tem que ser para ações afirmativas. De forma que é muito importante que vocês dialoguem com os gestores para lembrar eles. Olha, não bota dinheiro muito pouco não nesse negócio. Tentem não fazer editais de R$2.000, R$3.000, porque você fazer uma ação cultural e ainda colocar acessibilidade envolve recurso. Acessibilidade, os profissionais de acessibilidade são profissionais. Eles devem ser pagos. Então, são pessoas que estudaram para isso. E a grande dúvida é, vai ter profissional de acessibilidade para todo mundo no Brasil? Eu já dou uma dica para vocês. Se tiverem ociosos, tiver com tempo livre, vão procurar cursos online de audiodescrição. O ideal é que fosse presencial, mas a gente não tem ainda em vários lugares. Procurar curso de Libras. Existe o curso Letras Libras da UFRN. Não é qualquer lugar, gente. Para ser um intérprete de Libras, tem que ter um DRT, um registro. Tem que ser... Não é você fazer um curso de 1 mês, 2 meses, ser um intérprete de Libras. Eu mesmo estudei Libras anos atrás. Mas lembrar, não lembro, esqueci quase tudo que eu estudei. Mas eu esqueci quase tudo que eu estudei. E aí, ainda posso ter feito algum sinal errado aí. As intérpretes podem me ajudar nisso tudo. Mas eu fiz um curso, foi 1 ano, fiz uma peça em Libras. Mas eu sou intérprete de Libras? Não. Eu não sei todos os sinais, eu não tenho um registro e vocês não devem me contratar para tal. Tá? Devem contratar pessoas que, de fato, são profissionais da área. Assim como todos os outros. Então, Kailane,
É bem importante que esse diálogo aconteça com os municípios, porque vem essa obrigatoriedade, certo? Para não colocar edital com um pouquinho de dinheiro e vocês ainda terem que cumprir essa obrigação e fazer ação cultural. E lembrar também que a Paulo Gustavo é para chegar ao maior número possível de pessoas. Então, vocês das quadrilhas juninas, é possível pagar um cachê para as apresentações? Né? É muita gente. Então, talvez não se consiga pagar cachê alto, mas um recurso X que chegue para vocês, que o proponente no projeto coloque para circular. A gente vai pagar uma quantidade X para as pessoas. Para um festival, é possível pagar para a quadrilha também, que vai participar do festival, para fazer parte dessa apresentação? Tudo isso é importante que vocês pensem, lembrem e contratem profissionais para tudo. Não tentem fazer muita coisa para ficar com mais dinheiro, porque a intenção é que o recurso contratem profissionais para dar dignidade, para que quem se apresenta vá lá se apresentar, não esteja correndo, suando, todo preguento na hora de se apresentar, porque estava correndo atrás de uma pessoa que ninguém encontrou, um negócio que ia dar errado na apresentação. Não, para isso vocês têm uma equipe técnica de produção que vai estar pensando aquilo lá, certo? A Paulo Gustavo vem também para se pensar essa distribuição de renda, para que o recurso chegue a vários profissionais e várias profissionais, certo? Mas eu peço que tu converse com o gestor do seu município, ou com a gestora, assim como qualquer um. Pergunta mesmo ao secretário de cultura, ou diretor de cultura, ou a secretária, ou prefeita, prefeita. E aí, como é que está Paulo Gustavo aqui? Como é que vocês estão pensando? Vamos conversar sobre como é que vai ser esse recurso? Vocês estão ligados que tem que ter acessibilidade? Tudo isso é importante vocês trazerem para o diálogo. Uma outra coisa também, em relação... Vocês podem participar tanto de editais no Estado, quanto em editais no município de vocês. E aí, o que não pode? O mesmo projeto nos dois lugares. Mas vocês podem fazer um festival, por exemplo, e colocar um festival que acontece em um sábado, de um dia, e colocar no município. E no Estado, caso tenha essa possibilidade, tem que ver qual é a característica de cada edital, certo? E no Estado, colocar um festival para outro dia. E se você passar nos dois, vai ser um festival de 2 dias. O que você não pode é colocar o mesmo dia, por exemplo, e botar som no edital que está fazendo na Fundação José Augusto, Secretaria, né, de Cultura do Estado, e palco no do município. Cachê da apresentação principal em um e cachê de grupos que vão abrir em outro. Por quê? Porque se você não passar em algum, o teu projeto vai estar com problema. Ele não vai conseguir se realizar, porque você dividiu os custos. Pensa o que você for fazer em cada edital, em cada proposta, com começo, meio e fim. Tudo que precisa para se realizar. Depois você pode somar essas coisas e fazer alguma coisa mais robusta. Mas você não pode, de forma alguma, colocar nada nos dois, mas realizar a partir de um. Colocar aluguel de 2 dias de palco. E lá no município, 2 dias de palco também. E com dinheiro de um você pagar e com dinheiro do outro você embolsar. Isso não é possível, tá? É cada coisa com começo, meio e fim. E se você tem um projeto, por exemplo, que no município você coloca que tem um tamanho, você vai colocar lá no seu edital do município que tem uma determinada característica e no Estado colocar para ele ficar maior ainda. É possível, desde que seja possível realizar sozinho, se você não for aprovado um em outro, certo? E, gente, alguém tem alguma dúvida ainda, um comentário? Enquanto vocês vão pensando aí, Arthur, que faz um complemento. Oi, Kailane. Bom, complementando o que a secretária acabou de falar, dessa possibilidade de suplementar o mesmo projeto, isso fica muito óbvio no audiovisual. Você pode, por exemplo, ter o mesmo projeto de filme e você inscrever o desenvolvimento de roteiro pelo município e a produção do filme em si pelo Estado. Então, pessoal, é o mesmo filme, mas você tem etapas diferentes, separadas, em entes diferentes, né? Agora, eu queria, Kailane, trazer um olhar do que aconteceu com você. Pessoal, você disse que inscreveu um projeto
através de CPF na prefeitura, e o recurso que você recebeu foi um recurso menor do que estipulado no edital. Veja só, o que pode ter acontecido, estou especulando aqui, é que você não atentou para a retenção de imposto. Todo recurso federal, ele passa por retenção de imposto. Então, quando a pessoa física, são 27,5%, que é retido na fonte. Então, se você tem um projeto de R$10 mil e você, como pessoa física, se inscreveu e acessou esses R$10 mil, já fica lá R$2.700 na fonte. Você já não recebe mais R$10 mil. Você recebe 7.000 peraí, ajuda os universitários que eu sou de humanas, 7.300, né? 7.300. Então, isso seria interessante que todos vocês atentassem. Inscrição por pessoa física vai reter 27,5% na fonte, tanto no estado quanto no município. Então, o MEI é mais interessante apresentar o projeto através do MEI. O MEI não retém. O MEI você já paga o imposto mensalmente, então não retém nada, né? Até o valor X do MEI, né? Que eu não lembro aqui, se alguém souber, por favor, o valor X do MEI, o valor anual, então não retém nada. E tem o SAME, que cada um tem sua retenção específica. Agora, quando você fala, Caiane, de quem tem a razão numa situação como essa, né? Como proceder, Caiane, não é editar uma licitação. Uma licitação como qualquer uma. Os entes públicos fazem licitações diariamente, inclusive para comprar papel, material de escritório, uma cadeira, uma mesa, tudo isso passa por licitação. Só que essas licitações são objetos táteis, eles já são produtos. Veja só, quando aqui na Fundação José Augusto nós licitamos papel, nós empenhamos o recurso, o papel chega para nós, 81 mil por ano, Jefferson Cabral, trazendo aqui a informação. Obrigado, Jefferson. O papel vem aqui, nós conferimos, né, que é a liquidação, conferimos se está tudo ok com o pedido e é feito o pagamento. Veja só, o pagamento é feito após receber o produto. Quando a gente está falando da cultura, a gente está fomentando a cultura. Então, você tem um projeto cultural, todos aqui têm projetos culturais, afinal de contas, não estariam nessa reunião que tivesse, e o projeto cultural de vocês está no campo das ideias. Ele está no éter, está no ar, ele não está pronto. Eu não posso trazer um festival de quadrilhas juninas no meu bolso, nem na mala do meu carro. Ele está nas ideias. Então, a gente fomenta, o governo fomenta a criação disso. E fomenta através de um edital. E esse edital é lei. Então, você está amparada pelo edital. Se você cumpriu os requisitos pedidos no edital, se você entregou o produto, você está completamente amparada pelo próprio instrumento jurídico, que é o edital em si. Então, essa dúvida que você teve, eu tenho certeza que alguns de vocês também já passaram por algo parecido, e eu aproveito para ampliar essa explicação e levar para a prestação de contas. Na Lei Aldir Blanc, nós tínhamos uma prestação de contas que pedia comprovação de execução financeira, né? Quer dizer, mostrar as notas fiscais de onde foi empregado o dinheiro, como foi gasto o dinheiro. Na Lei Paulo Gustavo, isso é bem mais simples. Né? Nós temos a prestação de contas através de relatório do produto. Quer dizer, se o meu produto foi a gravação de um disco, a gravação de um EP, eu mostro no meu relatório que eu gravei um EP. Está aqui as 4 faixas que eu apresentei no meu projeto, estão aqui as 4 faixas disponíveis nos streamings da vida. Se foi um filme, o filme está disponível, será exibido em tal lugar, está aqui as fotos da produção do filme. Então, a produção, a prestação de contas da lei Paulo Gustavo, ela é simplificada. Mas vamos lembrando, como eu vinha falando, que o Estado fomenta a produção cultural, então tenham isso em mente. No momento
em que o Estado transfere o recurso para vocês realizarem a ação, o recurso não é do agente cultural, não é do proponente, não é de vocês ganhadores. O recurso continua sendo recurso público. E o Estado está terceirizando a execução do recurso público através de vocês. Vocês são responsáveis agora por gerir o recurso público através dos seus projetos culturais. Então, tendo isso em mente, vocês com certeza terão uma prestação de contas de sucesso, facilitada, sem diligências. Porque, apesar do que, na Lei Paulo Gustavo, a prestação de contas é simplificada, podem acontecer diligências. Então, se algum órgão controlador diligenciar a prestação de contas de vocês e dizer assim, olha, peraí, esse produto não está de acordo, né, com o que foi exposto no projeto, eu gostaria de ver, ele tem o direito de solicitar a planilha orçamentária. Né? Então, vocês terão que mostrar as notas fiscais e tal. Então, lembrem disso. Quem for proponente, quem for ganhador de projeto, vocês estão operacionalizando recursos públicos, apesar da prestação de contas ser simplificada, vocês têm que guardar essa documentação por pelo menos 5 anos, para o caso de uma diligência. Bom, foi isso. E é importante lembrar, gente, que a Paulo Gustavo ela é mais simples que a Audi Blanc no sentido da burocracia. Por quê? A Audi Blanc ela foi fomentada na Lei 866, de forma que quando vocês escreviam o projeto, vocês já tinham que ter, por exemplo, aquelas certidões negativas de um monte de coisa. Agora, na Paulo Gustavo, por causa de um decreto de fomento que foi lançado em março, para ações emergenciais, que é onde se enquadra a Paulo Gustavo, não precisa toda essa documentação na inscrição. Mas antes de receber o prêmio, você vai ter que apresentar as certidões, certo? Mas pelo menos não tem aquele corre na hora da inscrição, a pessoa escrevendo o projeto, pegando informação e ainda certidão. É meio que um problema por vez. Assim como em relação às políticas afirmativas. Na hora de inscrição, é uma autodeclaração. As pessoas vão lá e vão dizer, eu sou indígena, eu sou negra, eu sou parda, eu sou branca. Quem se autodeclarar negro, negra, pardo, né? Preto, preta, pardo, parda, vai passar pela banca de heteroidentificação que vai poder atestar isso daí. Indígena é como o Adler falou há pouco, é um documento da FUNAI, um reconhecimento de outras lideranças indígenas. E aí é no momento da premiação que isso acontece também, não no momento da inscrição. Para que, nesse período da inscrição, as pessoas consigam colocar toda essa energia, sua força na escrita do projeto. E a gente sabe que já demanda cachola, inteligência, tempo e paciência, né? E aí, na prestação de contas, quem aqui foi da Audi Blanc em alguns projetos, teve que apresentar nota fiscal em alguns deles. No caso da Paulo Gustavo, não vai precisar. Existem alguns tipos de prestações de contas mais simplificadas, como o registro, alguém que possa ir até o local para poder certificar que a ação aconteceu. Por isso, a importância de Estado e Prefeitura ter aquele 5% de recurso operacional, que vai poder contratar pessoas para ir até os lugares para atestar, e vocês também atestando por relatório, foto, comprovações, e não necessariamente nota fiscal. Nota fiscal é se for solicitado, mas você não vai ter que juntar toda aquela coisa na prestação de contas, certo? De forma a ficar mais simplificada. E aí também é importante colocar para vocês que, além dessa possibilidade de ter no Instituto Federal, nesse período de inscrição, assinar um ERN, alguém para tirar as dúvidas de vocês, a gente também, quando lançar os editais, vai ter na rampa, no Complexo Cultural da Rampa, que fica ali em Santos Reis, um lugar para vocês irem até lá e tirar dúvidas também, certo? Estou com dúvida da Paulo Gustavo, quero fazer um projeto, estou com dificuldade em tal ponto, é possível, assim como a gente vai ter canais virtuais. Quando a gente lançar a plataforma, vai ter um canal lá de tira dúvida, como sem sair de casa, vocês também podem tirar as dúvidas de vocês e esclarecer. Porque a gente entende, gente, que esse momento da Paulo Gustavo é muito importante para a nossa cultura. Até porque foi colocado há pouco tempo. Depois vem a Audi Blanc. São mais 5 anos de investimento. São milhões investidos em cada estado e em cada município. Nós, dessa geração que aqui estamos nos comunicando agora, a gente não vivenciou ainda dinheiro da cultura
chegando em cada município do país, em cada estado, no montante que está vindo. É a primeira vez que a gente vê isso, e ainda falando em 6 anos, em continuidade. Lembrar que 6 anos começaram a contar da Paulo Gustavo, mas já teve Audiplan, que é onde circulou recurso. De forma que é possível pensar, planejar, e que mais pessoas, de fato, possam ser profissionais da cultura. Para quem é puxador de quadrilha, virar puxador de quadrilha junina mesmo, nessa possibilidade de estudar, receber para isso. Fábio colocou aí no começo que foi assim que ele começou a sua vida cultural. Olha que coisa importante, como às vezes alguma coisa que parece ser uma coisa menor, uma brincadeira, pode definir a vida da gente. Então, para que mais jovens possam ter oportunidades como essa que Fábio teve, e para que vocês aqui possam ter trabalho, recurso e projeto durante 6 anos consecutivos. E, a partir disso, conseguir comprar o que vocês almejam, conseguir realizar sonhos, porque todo mundo tem sonhos, e a gente da cultura não é diferente, certo? Acho que a gente respondeu todas as questões, eu não sei se tem alguma coisa complementar que vocês acham importante a gente trazer, e que não foi abordado aqui. Vocês, alguém tem alguma dúvida, tem algum comentário? Vocês têm uma sugestão? Se a gente fosse definir hoje a Paulo Gustavo, o recurso da Paulo Gustavo, como que a gente dialogaria com vocês? Qual seria o melhor caminho para poder fomentar o movimento junino? Alguém gostaria de fazer alguma declaração, dar alguma sugestão, opinião? Enquanto tomo água aqui. Bom, então, não estão com dúvidas agora. E aí, quem tiver ainda dá tempo. E aí, o que eu peço é que, nesse caminho da Paulo Gustavo, em toda a caminhada da gente da política pública, que a gente possa conversar, que a gente possa dialogar, a gente evitar treta. Menino, treta. Existe muita energia. Confusão, existe muita energia, tempo. Vamos ficar de fora disso, vamos praticar o diálogo. Isso em qualquer categoria que seja na nossa vida, né? E o diálogo é muito importante para a gente estabelecer conexões, a gente saber que o outro existe, que vocês entendam mais da Paulo Gustavo, a gente entenda mais o movimento junino, e a partir disso a gente possa utilizar o recurso da melhor forma possível. A gente sabe o quanto é custoso colocar uma quadrilha junina na ativa, o quanto envolve de tempo, recurso, pessoas. E eu espero que com o Paulo Gustavo a gente consiga fomentar de alguma maneira, assim como uma continuidade. Foi pedido alguns movimentos juninos, algumas quadrilhas até passaram por aqui e falaram: a gente quer uma audiência com a secretária, a gente quer uma audiência, eu até coloquei, vamos primeiro conversar coletivamente. E esse é o momento de conversar coletivamente. E aí eu abro aqui também, se alguém quiser fazer um comentário que não seja Paulo Gustavo, mas que seja importante para a política cultural de vocês, trazer isso. Bom, então, sem dúvidas até aqui, a gente caminha, então, para o fim do nosso encontro temporário. Qualquer questão da Paulo Gustavo, a gente vai colocar na Câmara Setorial também, de vocês. Quem é do movimento junino que não está na Câmara Setorial, entra, convida os amigos, as amigas, os amigos, porque é muito importante ter diversidade de pessoas, e o movimento junino envolve muita gente. Então, onde é que está todo mundo? Traz essas pessoas para comentar, para dialogar e para pensar projetos. Lembrar também dessas questões afirmativas, 20% no mínimo para pessoas negras, então, que vocês possam se organizar para colocar projetos e que possam também fazer ações que sejam estruturantes, que sejam importantes para a cultura, para a existência do grupo junino de vocês, ok? Peço aqui, então, já que não tem mais pergunta, não tem comentário, deixa eu ver aqui o chat. Está tudo certo. O Jefferson colocou aqui o limite de faturamento do MEI de 80 mil por ano, 81 mil por ano. Então, quem é CPF, puder ser MEI, é um caminho. Vocês pagam uma taxa mensal, hoje está R$ 70, né? R$ 70 por mês, e vocês têm um CNPJ, de forma que diminui esse valor dos impostos, como o Arthur estava colocando. O CPF, né, o imposto é muito grande, então é 27%. Quem tem CNPJ e tem MEI, não paga esse tributo daí. Por quê? Porque esse valor que você paga, R$ 70 por mês, mais ou menos,
E aí peço quem tiver aqui puder colocar um link para o MEI, que é do Sebrae, qualquer informação também, vocês podem ir lá no Sebrae, e eles ajudam vocês com isso. Isso não faz parte do nosso escopo da Fundação José Augusto, a gente está dando uma dica também. Porque quando você tem um MEI, você tem um CNPJ, e nesse valor de R$70 já está incluído isso, e você pode faturar até 81 mil por ano, certo? E aí, nesse intervalo, enquanto isso, também eu peço para